Boa noite. Sejam bem-vindos, que a paz de Cristo alcance o seu coração. Amém? Mais uma palavra de ensinamento. Deus quer te direcionar. Deus quer te ensinar o caminho, a forma correta de conhecê-lo, de ter experiências com Ele. Porque esse é o propósito de Deus. É nos revelar, nos ensinar, nos capacitar, nos direcionar. E hoje Ele trouxe mais uma palavra. Nos direcionou essa palavra aqui. Firmados na rocha. Se eu puder se dar um nome a essa palavra, firmados na rocha. E vamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Eu quero ler Lucas 6, 46, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não me obedecem? Porém, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e me obedece, é como um homem que constrói uma casa sobre um alicerce sólido, posto em cima de uma rocha firme. Quando vier a inundação e as águas baterem contra aquela casa, ela continuará em pé, pois está solidamente construída. Porém, aquele que ouve a minha palavra e não obedece, é como um homem que constrói uma casa sem alicerce. Quando as águas baterem naquela casa, cairá e será desmanchada num montão de ruínas. Amém? É o que está escrito. Lucas 6, 46 ao 49. E o que é que Jesus, por essa parábola, está querendo falar aos nossos corações? E eu já te faço uma pergunta. Onde você tem construído a sua casa? A palavra aqui nos diz que aquele que não obedece à palavra de Deus e aquele que obedece. Aquele que obedece tem estrutura, tem fundamento. Porque uma casa sem fundamento, ela racha. Ela não tem estrutura para suportar. E aquele que não obedece, constrói sua casa na areia, sem fundamento. Vem os ventos, a tempestade e a derruba. E vira um montão de ruínas. O que Deus quer falar aos nossos corações, ao seu e o meu? Se você o obedece, você tem que ler a Bíblia, obedecer os mandamentos do Senhor. Hoje em dia os cristãos não querem mais ler a Bíblia. Tem uma dificuldade, tem um desânimo, tem um desinteresse de conhecer a palavra de Deus. E se dizem cristãos, até se converteram a Cristo, ou vão até a religião, mas não pratica a leitura bíblica. O que é essa estrutura que Jesus está falando através dessa parábola? Leitura bíblica, oração e jejum. Como que você quer conhecer Deus se você não lê a palavra dele? Como que você quer ter experiências com Deus se você não o busca? Não lê, não ora, não jejua. É os 3 pilares de sustento da casa aqui, ó. Jejuar, orar e ler a palavra. Se você é um cristão e não ler a Bíblia, você nunca vai conhecer Deus. Não tem como você se aprofundar, porque aquela casa que tem vários andares ou aquele prédio, ela tem que ter fundamento. Ela tem que ter
estrutura. Qual é a sua estrutura hoje? Como está a sua estrutura espiritual? Quão profunda é a sua experiência com Deus? Porque aquele que não faz um alicerce profundo, aquele que não tem um alicerce profundo, não tem estrutura. Se não tem estrutura espiritual, não tem como você conhecer Deus, não tem como você suportar as dificuldades que vão vir sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus está nos ensinando aqui, a buscar a Ele, a ter experiências com Ele, a se aprofundar, a fazer um alicerce profundo, para que você se estruture, para você continuar essa vida que é tão difícil, com tantas dificuldades, com tantas lutas, doenças, frustrações, o mundo contra os cristãos, muita coisa contra as nossas vidas. Não tem como você prosseguir se você constrói a sua vida, a sua casa, na areia. Você não vai ter estrutura. Qualquer vento que vinha até a sua vida, uma doença, um desacerto, algo que venha para te prejudicar, para te derrubar, vai cair. Você não tem estrutura espiritual. Você tem que parar e pensar e buscar a palavra de Deus, porque é o único caminho que você vai se estruturar. Jesus está falando da casa aqui, mas a casa é você, filho. Ei, filha, a casa é você. Se você quer conhecer Deus, ter experiências com Deus, é só através da Bíblia. Não tem outra. Não tem outra forma. Que cristão que você é? Você só diz cristão, só tem a placa de cristão, mas por dentro está vazio, está zerado. Nunca vai ter experiências com Deus, nunca. Eu não conheço um cristão que não tem experiência com Deus, que tem experiência com Deus, que não tem a prática de leitura da Bíblia. Como você quer conhecer o próprio Deus, o seu Deus, se você não lê o que Ele escreveu para você? Deus é o único escritor que está do seu lado quando você está lendo a Bíblia. Ele está do seu lado. Não adianta se enganar mais. Se a religião te cegou, vai para a religião certa. Mude de religião. Se você não tem a prática de leitura bíblica, qualquer ventinho contra a sua vida vai te derrubar, meu irmão. Vai te derrubar, minha irmã. Porque você não tem estrutura espiritual para avançar na vida. Porque Jesus fala aqui, é muito claro. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não me obedecem. Senhor, Senhor, mas não me obedece. Você está enganando as pessoas terrenas, mas a Deus você não engana. A quem mais você quer enganar nessa terra? Você está se enganando a si próprio. A si própria. Deus, mas não lê a palavra dele. Não quer conhecer Deus, não quer ter profundidade, não quer ter relacionamento com Deus. É um religioso, uma religiosa. A palavra é forte, mas eu estou falando a verdade. Eu quero que você acorde para a vida. Vai ler a Bíblia, filha. Vai ler a Bíblia, filho, para que você conheça Deus. Senão você só vai conhecer a religião. Você não vai conseguir ler Deus, conhecer Deus, se você não tem o costume, perder a palavra, mas todos os dias de ler a Bíblia. Você vai ficar vazio, vazia, sem estrutura, não tem profundidade. Não tem como nós conhecermos Deus sem ler a palavra dele. A casa somos nós, a estrutura somos nós, Deus em nós. Deus quer que você pratique a leitura bíblica para que você o conheça, para que você seja curado, para que você seja liberta, para que você seja liberto, para que você seja transformado, para que você seja transformado. Há quanto tempo você está dentro da religião e é a mesma pessoa? Você não há mudança na sua vida, você é o mesmo, Deus de 20, 30 anos atrás, porque você não lê a palavra de Deus, você não tem essa obediência, você não obedece a Deus. Você obedece à religião de ir à quarta, aos domingos, mas a prática da leitura, conhecer Deus, você não conhece.
A rocha, a casa que tem estrutura, fundamento, que foi feita na rocha, como Jesus está falando aqui, por parábolas, a rocha é Ele. Jesus é a rocha, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra da esquina. Jesus é a rocha, filho. Você quer conhecer Deus? É através do Filho. Ele que foi para a cruz, Ele que morreu por você e por mim, Ele que pagou o preço pelos seus pecados, pelos meus. Ou você vai conhecer só aquele Jesus pregado na cruz? Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele mandou o Consolador, o Espírito Santo. Vou para o Pai, é muito clara a palavra de Deus. Vou para o Pai, mas não vos vou deixar sós. Vou mandar o Consolador. Vou-os mandar o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. É esse que está aqui na terra fazendo a obra. Continua fazendo a obra de Deus. Ele nos ouve, Ele nos escuta, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele nos transforma. Porque é a Trindade. Se você não tem buscado a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você está se enganando, está cego, cega. Não tem outra Trindade. Não existe um Deus que se divide em três, Pai, Filho e Espírito Santo. Se não é esse Deus que você segue, você está cego, enganado pela religião. Está aqui, a verdade está aqui. É a Bíblia. Quer ter experiências com Deus? Quer conhecer Deus? Quer conhecer a Trindade? É através da leitura. É através da busca. Olha o que é que Deus fala. Olha o que é que Deus fala em Mateus 7, 7 e 8. Peçam e vocês receberão aquilo que pedirem. Procure e vocês acharão. Batam a porta e se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer que procura, acha. Se vocês baterem a porta, será aberta. A porta aqui é Jesus, meu filho. Ô minha filha, é Jesus. A porta é Ele. Se você bater na porta em oração, em leitura bíblica, abrir a sua Bíblia que está aí como um museu aí, ó. Só fica aberta dentro da sua casa, mas nunca teve coragem de ler. Como que você vai conhecer Deus? Ela não é amuleto de sorte não, filha. A Bíblia sem ler é um livro comum. E quando você abrir a Bíblia, peça ao Espírito Santo que te dá entendimento, conhecimento, sabedoria da palavra dele. Porque senão é um livro comum também. Mas é um livro sagrado para aqueles que o buscam, para aqueles que lê, para aqueles que a praticam. Não tem como você conhecer Deus sem a leitura bíblica. Não tem um caminho para o céu se você não buscar o Filho que morreu na cruz. Está aqui a história dele de Mateus para frente. Quer ler a Bíblia, quer começar a ler a Bíblia? De Mateus para frente. Não perca mais tempo. É a história toda de Jesus, os milagres, as maravilhas de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus está te chamando para a profundidade, para se firmar na rocha que é Ele, para você ter estrutura, para você avançar, porque vai vir os ventos, vai vir as dificuldades sobre a sua vida. Mas Deus quer te capacitar, quer te estruturar. Porque quando você está firmado na rocha, Ele para os ventos como Ele parou do barco. Aqueles discípulos estavam em desespero, desnorteados, porque os ventos balançavam o barco, já estava a ponto de virar aquele barco. E Jesus deitado naquele barco, naquele travesseiro. Sabe o que Jesus estava ensinando ali? Jesus estava dormindo. Em meio à tempestade, você tem que estar em paz. Em meio às tempestades, você tem que estar em paz. Jesus estava ensinando, em meio às tempestades, nós ficarmos em paz. Os discípulos estavam desnorteados, preocupados, com medo. A fé não tinha mais, porque não acreditavam. E Jesus deitado, tranquilo. Jesus estava nos ensinando ali
Em meio às tempestades, nós estarmos em paz. Porque se desesperar, vai virar o barco. Vai perder o rumo da vida. É essa palavra que Deus tem para a sua vida. Profundidade, relacionamento. Você só vai se relacionar com Deus através da palavra dele. Não tem outro caminho. Não se engane mais. Não perca mais tempo na sua vida. Jesus quer se relacionar com você, Ele quer te direcionar, Ele quer te curar, Ele quer te transformar. Aquela pessoa que ler a Bíblia e não ser transformada, eu rasgo a minha. Porque a Bíblia tem tudo que Deus tem para nós. Todos os ensinamentos, todas as direções, toda a revelação, tem tudo. Mas sem ler, não tem como você se fortificar, você se reestruturar, porque os gigantes vão vir como a última palavra. As dificuldades, os ventos, as tempestades. A nossa vida aqui é passageira. E ela tem dificuldades. Ela tem dores. Ela tem frustrações. Mas Jesus trouxe essa palavra aqui para você hoje, para que você se arrependa e volte para Ele, firme a sua vida na rocha, a sua casa na rocha, para que venham os ventos, venham as tempestades, e você continue firme, com sua família reestruturada, para você vencer essa doença que está te arruinando, trouxe desespero para a família, desestruturou todo mundo. Você precisa firmar na rocha, filha. Você precisa se firmar na rocha, filho, para que você avance, para que você prossiga, para que você tenha paz em meio às tempestades. Deus abençoe sua vida. Jesus te ama. E eu também. Forte abraço. Ele morreu, foi por você e por mim na cruz. É Jesus, é a Trindade. Não tem outro caminho, é a leitura bíblica, é o jejum, a oração. A palavra nos diz tudo. Bater-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Batei a porta e eu vos vou abrir. Vos abrir. É Jesus falando com você. É o Espírito falando com você. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.